Imagine por um instante que três vozes atravessam os séculos e se encontram diante de você. Três homens que não apenas sobreviveram a tempos de guerras, traições, escravidão e perdas, mas que transformaram suas dores em sabedoria. Marco Aurélio, o imperador que governava com a espada em uma mão e um diário filosófico na outra. Sêneca, o conselheiro político que viveu cercado de luxo, mas que pregava o desapego. Epicteto, o escravo que, mesmo acorrentado, descobriu a liberdade mais poderosa de todas, a da mente. Agora me diga, se esses três homens estivessem sentados à sua frente, você conseguiria identificar o que realmente os separa? Ou será que o segredo do estoicismo está justamente nas diferenças entre eles? Esse é o convite desse vídeo. Mergulhar no coração da filosofia que moldou impérios e sobreviveu a séculos para descobrir qual deles fala diretamente com a sua alma. Antes de prosseguirmos, quero que você reflita comigo. Se tivesse que escolher apenas um mestre para guiar a sua vida, quem seria? O imperador, o conselheiro ou o escravo? E aqui eu já abro uma provocação para você participar ativamente. Escreva nos comentários agora mesmo, antes que a resposta seja óbvia. Qual dos três você sente que mais teria algo a ensinar à sua vida? Não espere até o final do vídeo. Arrisque sua opinião desde já, porque quando chegarmos na conclusão, você poderá comparar a sua intuição inicial com o que vai descobrir aqui. E claro, aproveite esse momento para se inscrever no canal, mas não como quem simplesmente clica num botão. Inscreva-se como quem assume um compromisso pessoal de buscar mais clareza, força e propósito em sua vida. Isso não é só sobre acompanhar vídeos, é sobre construir uma comunidade de mentes que se recusam a viver no piloto automático. Agora, deixe-me te conduzir ao primeiro dos três. Marco Aurélio. Imagine a pressão de governar o império mais poderoso do mundo. Enquanto pragas devastam a população, inimigos pressionam nas fronteiras e conspirações rondam dentro do próprio palácio. Qualquer um se perderia em paranoia ou crueldade. Mas Marco Aurélio escolheu outra via. Escrever para si mesmo, em segredo, palavras que nunca foram destinadas a nós, mas que hoje guiam milhões. As Meditações não são um livro escrito para ensinar, mas um lembrete íntimo de um homem para si mesmo, sobre como não sucumbir ao ego, ao medo e à raiva. Pense nisso, um imperador, o homem mais poderoso da Terra, escrevendo para não se perder. Isso não soa incrivelmente humano? E não te faz pensar em quantas vezes você também precisou se segurar para não se perder em meio às batalhas do seu cotidiano? Mas aqui entra um detalhe curioso. Marco Aurélio, mesmo sendo estoico, vivia cercado de luxos imperiais. Ele podia ordenar exércitos, ter qualquer bem material. E ainda assim, escrevia sobre a necessidade de resistir ao desejo e cultivar a disciplina. Não existe uma contradição aí? Como alguém que tinha tudo ainda pregava desapego? Essa é uma das perguntas que vamos aprofundar mais à frente, e eu quero que você guarde isso em mente, porque pode mudar a forma como você enxerga sua própria relação com o poder e com as tentações modernas. Inclusive, aproveite para me responder nos comentários. Você acredita que uma pessoa que tem tudo pode realmente viver segundo a filosofia estoica? Ou o estoicismo só faz sentido quando estamos na falta e não na abundância? Enquanto você pensa nisso, vamos ao segundo personagem desse confronto, Sêneca. Conselheiro de Nero, o imperador mais instável e cruel que Roma já conheceu. Um filósofo que escrevia cartas sobre virtude, paciência e sabedoria, enquanto convivia com os jogos de poder mais sujos e brutais que alguém poderia imaginar. A vida de Sêneca é um paradoxo vivo. Pregava simplicidade, mas acumulava fortunas. Falava de tranquilidade, mas viveu cercado de tensão política. Exaltava o desapego, mas estava enredado em tramas de sobrevivência dentro do Palácio Imperial. E aqui surge uma provocação inevitável.
Será que Sêneca foi um hipócrita ou apenas um ser humano tentando aplicar a filosofia no meio da lama? Esse é um ponto que divide estudiosos até hoje, e é aí que mora a riqueza dessa análise. Porque se de um lado podemos apontar falhas, de outro podemos enxergar exatamente o que nós vivemos em nosso dia a dia. Tentativas e fracassos, avanços e contradições. Afinal, quem nunca se pegou pregando valores que nem sempre conseguiu sustentar? Isso não faz parte da nossa luta constante? E talvez seja justamente isso que torna Sêneca tão próximo de nós. Não é o filósofo distante, inalcançável, mas o homem que se sujava na lama enquanto tentava falar de virtude. Eu quero que você reflita comigo. Você se identifica mais com a perfeição inatingível de um ideal ou com a luta imperfeita de alguém que tenta aplicar o ideal na prática? Enquanto você pensa nisso, deixe-me abrir mais um loop que vamos resolver ao longo do vídeo. Qual dos três, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, representa melhor a aplicação prática do estoicismo no mundo real? Esse é o mistério que vamos destrinchar até o final. Mas eu quero que você já arrisque sua resposta nos comentários. Isso cria não apenas um diálogo entre nós, mas também uma comunidade de pessoas que pensam, discordam e se enriquecem mutuamente. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Não espere o final. Pense assim: cada vídeo aqui pode ser o estalo que você precisa no dia certo, no momento certo. Mas não podemos falar de estoicismo sem trazer o terceiro pilar dessa tríade, Epicteto. Diferente de Marco Aurélio e Sêneca, ele não nasceu no poder nem cercado de privilégios. Ele nasceu escravo, foi espancado, humilhado e mesmo assim construiu uma das filosofias mais poderosas da história. Epicteto nos lembra que não controlamos nada além das nossas próprias reações. Tudo pode ser tirado de você, família, bens, liberdade física, mas ninguém pode arrancar o seu domínio sobre a sua mente. E se você pensar bem, não é exatamente isso que vivemos hoje em meio ao caos do mundo moderno? Não podemos controlar a economia, as notícias, a política, mas ainda temos o poder de decidir como reagir. Essa é a verdadeira liberdade. E aqui eu te pergunto, você já percebeu que muitas das suas maiores angústias vêm justamente da tentativa de controlar o que não está nas suas mãos? Já notou como isso te consome? Essa é a virada que Epicteto nos oferece. Ele nos mostra que a vida pode nos tratar como escravos, mas a mente sempre pode permanecer inquebrável. E eu quero que você guarde esse contraste. O imperador que escreve em silêncio, o conselheiro envolto em contradições e o escravo que encontra a liberdade interior. É nesse choque de mundos que mora o coração do estoicismo, e é por isso que esse vídeo vai além de uma comparação. É uma jornada de espelhos para você mesmo. Agora, antes de seguirmos para aprofundar essas diferenças, quero pedir algo especial. Escreva nos comentários uma situação da sua vida em que você se sentiu sem controle, preso ou pressionado, e como lidou com isso. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão lendo. E aproveite esse espaço não como simples interação de vídeo, mas como parte de uma comunidade que cresce quando cada um compartilha sua luta. E claro, inscreva-se agora para não perder o próximo voo dessa reflexão. Se no primeiro bloco nós abrimos a cortina e trouxemos à cena 3 personagens que parecem viver em universos completamente diferentes, agora é hora de ir além. Não basta conhecê-los, é preciso entender o que suas vidas nos revelam sobre as escolhas que fazemos todos os dias. Porque no fundo a pergunta não é apenas qual a diferença entre Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, mas qual deles espelha melhor a sua própria luta. Pense nisso enquanto avançamos, porque cada contraste que vou te mostrar aqui é também um espelho para suas próprias contradições. Vamos começar pelo poder. Marco Aurélio governava o maior império da Terra. Ele tinha em suas mãos a capacidade de decidir sobre a vida e a morte de milhares.
Seus dias eram feitos de estratégias militares, crises políticas e responsabilidades esmagadoras. E mesmo assim, sua filosofia era marcada por um silêncio íntimo, quase secreto. Ele não escreveu para ensinar os outros, mas para se salvar de si mesmo. Agora reflita comigo. Quantas vezes você já esteve em uma posição de responsabilidade, mesmo que pequena, em que sentiu o peso de decisões que só você poderia tomar? Esse é o ponto de Marco Aurélio. Ele mostra que até o homem mais poderoso do mundo precisava de um guia interior para não se perder. Sêneca, por outro lado, vivia um jogo mais sutil. Ele não era imperador, mas estava próximo do trono. Conselheiro de Nero, o jovem governante imprevisível e cruel, ele viveu como se andasse sobre um campo minado. Qualquer palavra mal colocada poderia ser sua sentença de morte. E aqui está a diferença. Enquanto Marco escrevia para resistir às pressões do poder absoluto, Sêneca escrevia para sobreviver às pressões do poder alheio. Não é curioso como essas duas experiências se complementam? Um lutava para não se perder em meio à abundância, o outro para não se perder em meio à dependência. E aqui eu quero abrir uma pergunta direta para você. Você sente que luta mais contra os excessos do que tem ou contra as forças externas que controlam sua vida? Deixe isso nos comentários, porque é uma reflexão que pode te revelar mais do que imagina. Agora, quando olhamos para Epicteto, o contraste se acentua ainda mais. Ele não tinha poder, não tinha influência, não tinha riqueza, tinha apenas uma coisa: sua mente. Ele entendeu que, quando tudo é tirado de você, o que sobra é a sua capacidade de escolher como reagir. E aqui está a beleza desse triplo contraste. Marco Aurélio nos mostra o estoicismo do trono, Sêneca nos mostra o estoicismo do meio-termo, e Epicteto nos mostra o estoicismo da escravidão. Três perspectivas diferentes sobre a mesma verdade. Não controlamos o mundo, mas controlamos nossa mente. E é aqui que surge o primeiro grande aprendizado prático. Não importa em qual posição da vida você esteja, no topo, no meio ou na base, o estoicismo se adapta. E essa é a promessa que eu quero reforçar neste vídeo. Até o final, você vai descobrir qual desses três mestres fala mais diretamente à sua situação atual. Mas antes de revelar isso, eu quero que você me ajude a criar uma ponte de reflexões nos comentários. Em que lugar você se sente hoje? Mais próximo do peso do poder, das contradições do meio ou das limitações de quem sente que está sem controle? Sua resposta pode ajudar outros a perceberem que não estão sozinhos em suas batalhas. Vamos abrir um pouco mais essa lente e olhar para os estilos de escrita de cada um. Marco Aurélio era introspectivo. Suas meditações são quase como um diário secreto, onde ele fala consigo mesmo, cobrando-se, lembrando-se do que é essencial, como se fosse um soldado tentando não se corromper dentro de um palácio dourado. Já Sêneca preferia escrever cartas. Ele falava a um amigo distante, explicando virtudes, aconselhando, refletindo em voz alta, como se estivesse conversando com alguém que confiava. E Epicteto, ele não escreveu nada. Tudo o que temos dele vem das anotações de seus alunos, especialmente Arriano. Isso não é fascinante? O escravo, que nunca escreveu, deixou ensinamentos que sobreviveram por séculos, porque suas palavras eram tão poderosas que outros sentiram a necessidade de registrá-las. Esse detalhe nos abre um loop interessante. Qual das formas de sabedoria mais fala com você? O diário íntimo, a carta de conselho ou a fala direta em sala de aula? Cada estilo carrega uma energia diferente. Marco fala para dentro, Sêneca fala de igual para igual, e Epicteto fala de cima para baixo, como mestre que ensina pela dureza da experiência. E eu quero que você me diga, qual dessas vozes te toca mais fundo? Responda nos comentários, porque talvez a sua resposta revele qual dos três filósofos você deveria adotar como guia principal. Mas vamos além, porque há outra diferença crucial: o destino da vida de cada um. Marco Aurélio morreu ainda imperador, deixando um legado de liderança sábia, lembrado até hoje como um dos últimos bons imperadores de Roma. Sêneca, por sua vez,
acabou forçado a cometer suicídio, acusado de conspirar contra Nero. Sua morte foi trágica, mas também simbólica. O filósofo que viveu entre contradições terminou sua vida com um ato que, para muitos, foi sua última prova de coerência. E Epicteto, ele conquistou a liberdade, abriu uma escola de filosofia e passou a ensinar discípulos que levariam suas ideias para todo o mundo antigo. Aqui está mais um gancho para você refletir. O que é mais valioso para você deixar um legado de liderança? Resistir até o fim em meio às contradições ou conquistar a liberdade interior, ainda que em silêncio? Perceba como, ao olhar para a vida deles, você não está apenas estudando filosofia antiga, mas está, de fato, estudando alternativas de vida. E esse é o ponto central que quero que você entenda. Cada um desses homens viveu o estoicismo de uma forma única, porque cada um enfrentou desafios diferentes. E você, diante da sua própria vida, também pode encontrar a versão do estoicismo que melhor se adapta à sua realidade. Não há um melhor universal, mas há um melhor para você, hoje. E aqui vai meu convite. Se até agora esse vídeo já despertou em você reflexões que valem a pena, inscreva-se no canal agora mesmo. Mas faça isso de uma forma especial. Escreva junto com a inscrição uma palavra que simbolize a sua batalha atual. Pode ser força, disciplina, resiliência, liberdade. Assim, cada inscrição carrega um significado pessoal e transforma esse simples ato em um marco para você. E, para fechar esse bloco, quero deixar mais uma pergunta que vai nos guiar para o próximo. Se Marco Aurélio representa o poder com disciplina, Sêneca representa a contradição entre ideal e prática, e Epicteto representa a liberdade interior diante da escravidão, qual dessas três forças você mais precisa agora na sua vida? Poder disciplinado, coerência prática ou liberdade interior? Pense nisso, porque no próximo bloco vamos explorar não apenas o que os diferencia, mas também o que podemos unir dos três para criar um estoicismo vivo e aplicado ao nosso tempo. Até aqui nós vimos quem foram esses três gigantes do estoicismo, suas diferenças de contexto e os estilos únicos que cada um deixou para a história. Mas agora é hora de trazer tudo isso para mais perto de nós. Porque de que adiantaria admirar Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto como personagens distantes, se não aprendermos a aplicá-los dentro das batalhas que travamos no século XXI? O grande ponto do estoicismo não é ficar em museus de filosofia, mas ser uma arma de sobrevivência na vida real. Então, vamos olhar para cada um deles como se fossem conselheiros pessoais para os problemas que você enfrenta hoje. Comecemos com Marco Aurélio. Imagine-o sentado diante de você, com aquele olhar sereno de quem já comandou legiões inteiras, mas que escreve como se estivesse conversando com sua própria consciência. Ele te diria: não se deixe dominar pelo que está fora do seu controle. Concentre-se na virtude que depende apenas de você. E perceba como isso se aplica a algo tão cotidiano quanto o estresse do trabalho. Você pode estar no meio de uma rotina esmagadora, com pressões externas de chefes, prazos e cobranças. Marco Aurélio enfrentava algo parecido, só que em escala muito maior: o peso de um império inteiro. Ainda assim, sua estratégia era simples e poderosa: retornar para dentro de si, lembrar-se do que realmente importa, escrever e refletir para manter a mente no lugar. Agora me diga, você já experimentou colocar no papel suas próprias reflexões quando tudo parece pesado demais? Esse hábito, que manteve um imperador são em meio ao caos, pode também salvar você em dias de turbulência. E aqui vai um convite direto: compartilhe nos comentários se você já pratica esse tipo de diário ou registro pessoal. Ou, se nunca fez, escreva que começará hoje mesmo, porque essa decisão pública pode ser o primeiro passo para tornar o hábito real. E claro, aproveite esse momento para se inscrever no canal, porque aqui não entregamos apenas informação, mas ferramentas práticas que você pode usar de imediato. Agora, vamos ouvir Sêneca. Ele não falaria com você a partir de um diário íntimo, mas como se fosse uma carta pessoal. Sêneca diria: o tempo é o bem mais precioso que temos, e ainda assim é o que mais desperdiçamos.
Quantas horas do seu dia você entrega a distrações, a preocupações vazias, a conversas que não acrescentam nada? Sêneca viveu cercado de luxo, mas sabia que nenhum tesouro era mais valioso do que o tempo. E veja como isso dialoga com o nosso mundo atual. Quantas vezes você abre o celular para ver rapidinho e quando percebe, já perdeu meia hora, 1 hora, 2 horas? Se Sêneca estivesse vivo hoje, tenho certeza de que escreveria cartas inflamadas contra o desperdício de tempo nas redes sociais, contra a falta de presença no aqui e agora. Mas cuidado, não se trata de demonizar tudo. Sêneca não condenava a vida no luxo por si só, mas lembrava que nada disso tinha valor se não fosse usado com propósito. A pergunta que ele faria para você é: você está vivendo ou apenas passando o tempo? E aqui quero que você responda nos comentários com sinceridade. Em que parte do seu dia você mais sente que desperdiça tempo e gostaria de mudar? Essa reflexão não é para te julgar, mas para te trazer consciência. E aproveite para se inscrever no canal se ainda não fez isso, porque cada vídeo que você acompanha aqui pode se tornar um lembrete prático de como usar melhor o tempo que nunca volta. E então temos Epicteto. Ele falaria de maneira mais dura, direta, quase como um mestre que não te poupa. Ele diria: você é escravo de tudo aquilo que não aceita perder. Pense nisso com calma. Quantas vezes você se agarra a algo que não pode controlar, e isso se torna sua própria prisão? Pode ser uma relação, pode ser um trabalho, pode ser a opinião dos outros. Epicteto viveu a experiência de ser literalmente escravo, e ainda assim encontrou liberdade. Ele nos mostra que a verdadeira escravidão é interior, e que a chave da libertação está em aceitar o que não depende de nós. Essa é uma lição brutal, mas libertadora. Olhe para a sua vida agora. O que você está tentando controlar sem sucesso? O que você insiste em carregar, mesmo sabendo que não depende de você? Escreva isso nos comentários, porque ao escrever você não apenas reconhece, mas também abre espaço para começar a soltar. E novamente, lembre-se de se inscrever no canal, porque estar em contato constante com essas ideias vai reforçar sua prática diária. Mas vamos além, porque até agora parece que cada um deles está falando em direções diferentes. Marco Aurélio fala do poder da disciplina íntima. Sêneca fala do uso consciente do tempo. Epicteto fala da liberdade interior diante do inevitável. E a pergunta é: como juntar tudo isso de forma prática? A resposta é simples, mas poderosa. Imagine-se como um piloto de avião. Marco Aurélio é o controle da cabine. Ele garante que você mantenha a calma em meio às tempestades. Sêneca é o relógio de bordo. Ele lembra que cada minuto é precioso e que não dá para desperdiçar combustível. Epicteto é o mapa. Ele mostra que você só pode voar pelas rotas que estão ao seu alcance, não pelas que o vento decide. Juntos, os três criam a estratégia perfeita para atravessar a vida com firmeza. Agora, eu quero que você reflita e me responda. Desses 3 elementos: calma interior, consciência do tempo e aceitação do inevitável, qual deles você mais precisa agora? Sua resposta pode não só direcionar sua vida, mas também ajudar outros que leem os comentários a perceberem que não estão sozinhos. E aproveite para interagir com as respostas de outras pessoas, criando uma verdadeira comunidade de troca. Porque não se trata apenas de assistir vídeos, mas de construir juntos um espaço de aprendizado. E tem mais. Cada um desses filósofos também nos deixa um alerta. Marco Aurélio nos lembra que até o maior dos poderes pode ser passageiro. Hoje você é imperador. Amanhã pode ser esquecido. Sêneca nos mostra que a contradição faz parte da vida humana. Ninguém é perfeito, mas a busca pela virtude ainda vale a pena. Epicteto nos ensina que, mesmo em correntes, podemos ser mais livres do que aqueles que se dizem donos de tudo. E esses alertas, quando trazidos para os dias de hoje, são quase profecias sobre o mundo em que vivemos. Um mundo de vaidade, desperdício e ilusões de controle. Então, aqui vai um desafio prático para você. Durante a próxima semana, escolha viver um dia como Marco Aurélio, registrando seus pensamentos e praticando disciplina interior. Um dia como Sêneca,
usando seu tempo com máxima consciência, e um dia, como Epicteto, aceitando o que não pode controlar e soltando os pesos desnecessários. Depois, volte aqui e compartilhe nos comentários qual experiência mais mexeu com você. Esse exercício simples pode transformar sua relação com a filosofia de algo teórico em algo real. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, mas de forma diferente. Ao clicar no botão, imagine que você está assinando um pacto pessoal com sua própria evolução. Um pacto de que não vai mais deixar sua mente vagar no piloto automático, mas vai buscar consciência todos os dias. No próximo bloco, vamos unir todas essas reflexões para responder à grande pergunta. Afinal, qual é a verdadeira diferença entre Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, e qual deles você deve seguir? Essa é a parte mais emocionante, porque não será apenas uma conclusão, mas uma revelação prática para a sua vida. A vida é um campo de batalha silencioso. Enquanto muitos desistem, alguns poucos permanecem firmes, sangrando, cansados, mas ainda em pé. E é exatamente aí que mora o segredo dos que conseguem transformar suas quedas em degraus. Porque a verdade é que não é o mundo que precisa parar de ser cruel. É você que precisa aprender a ser implacável com suas próprias fraquezas. Enquanto você reclamar, o tempo continuará passando e ninguém vai te esperar. Então entenda, cada instante em que você se afoga na autopiedade é um instante em que você entrega suas armas para o inimigo invisível da estagnação. A vida não tem piedade de quem desiste de lutar. Você precisa assumir a dureza como um manto, não como um fardo. Os estoicos nos ensinaram que a dor não é algo a ser temido, mas algo a ser utilizado. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho. Quantas vezes você já olhou para seus problemas e pensou que era o fim? Mas, na verdade, ali estava o começo de algo que você ainda não tinha coragem de enxergar. Porque, no fundo, é mais fácil se esconder atrás da desculpa do que enfrentar o desconforto de crescer. Só que a vida não dá espaço para os que fogem. Ou você encara, ou você será esmagado pelas mesmas correntes que poderia ter quebrado. Agora pare e se pergunte, quantas vezes você já deixou de agir porque esperava o momento certo? Quantas oportunidades você deixou escapar porque o medo paralisou suas mãos? Quantos dias você perdeu esperando que a motivação viesse de fora, quando, na verdade, a força que você precisa está trancada dentro de você? Esse é o veneno mais letal que você pode tomar, a espera eterna. Porque a espera se transforma em procrastinação, a procrastinação em arrependimento e o arrependimento em uma prisão sem grades. E você vai olhar para trás e perceber que perdeu o que nunca mais poderá recuperar: o tempo. Seja sincero consigo mesmo. O que você quer dessa vida? Você quer apenas sobreviver? Ou você quer viver de forma tão intensa que, quando olhar para trás, não vai sentir que deixou nada inacabado? Porque sobreviver é simples. Basta respirar, comer, existir. Mas viver exige coragem. Exige que você rompa as amarras invisíveis que te prendem ao medo do julgamento, ao medo da dor, ao medo da rejeição. Os grandes não foram aqueles que nunca caíram, mas aqueles que usaram cada queda como um ensaio para levantar ainda mais fortes. E eu sei que talvez agora você esteja pensando, mas eu não tenho forças. Esse é o maior engano que você pode alimentar, porque a força não nasce pronta. Ela nasce no exato instante em que você decide não desistir. Ela nasce no momento em que você encara o caos de frente e diz: eu não vou fugir. A força é cultivada a cada vez que você cala a voz da fraqueza que insiste em te sussurrar: pare, não vale a pena. Você não consegue. É nesses instantes que você precisa esmagar essa voz, olhar para dentro de si e dizer: eu comando aqui. A sua vida não pode ser guiada pelas emoções momentâneas. Emoções são como ondas, vêm, quebram e passam. Se você deixar que elas decidam por você, vai ser arrastado para lugares que nunca desejou estar. O que precisa guiar seus passos é a disciplina.
E disciplina nada mais é do que a decisão repetida, dia após dia, de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Marco Aurélio não acordava todos os dias motivado. Epicteto não olhava para suas correntes como algo inspirador. Mas eles entenderam que a liberdade verdadeira não está em viver sem obstáculos, mas em saber que, diante de qualquer obstáculo, você ainda é dono da sua mente. E se você realmente deseja transformar sua vida, precisa começar agora. Precisa olhar para o espelho e enxergar não a pessoa que você é hoje, mas a pessoa que você tem potencial para ser. Precisa destruir, com as próprias mãos, cada desculpa que você criou ao longo dos anos. Precisa olhar para o medo e dizer, eu vou passar por você. Precisa transformar cada lágrima em combustível, cada fracasso em lição, cada dor em músculo emocional. Porque no final, não é o mundo que vai te segurar, é você mesmo. Então me diga, você vai continuar sendo refém da sua mente fraca ou vai se tornar o senhor dela? Vai permitir que os outros decidam o rumo da sua vida ou vai agarrar o controle com unhas e dentes? O mundo não vai mudar para te favorecer, mas você pode mudar para conquistar o mundo. Chegou o momento de tomar uma decisão que vai ecoar em cada passo que você der daqui para frente. Porque no fundo, você já sabe a resposta. Você já sabe o que precisa ser feito. O problema nunca foi não saber. O problema sempre foi não agir. E a partir de agora, cada segundo que você hesitar é um segundo que se afasta da vida que você merece. E se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma chama que ainda não apagou. Alimente essa chama. Proteja-a do vento das distrações, da chuva das críticas, das tempestades da dúvida. Faça dela uma fogueira tão intensa que ninguém poderá apagar. Agora, eu quero que você respire fundo e imagine sua vida daqui a 5 anos, se você continuar exatamente do mesmo jeito. Veja essa imagem claramente. Veja a frustração, veja a dor, veja os dias iguais, a rotina sufocante, os sonhos não realizados. Agora, imagine a mesma vida daqui a 5 anos, mas dessa vez com você tendo coragem de mudar hoje. Veja as conquistas, veja o respeito que você construiu, veja a força no seu olhar. Tudo isso está diante de você. Só depende de qual decisão você vai tomar agora. E é por isso que eu quero te convidar a não apenas assistir a esse conteúdo, mas a se tornar parte dessa comunidade que cresce todos os dias. Aqui, nós não aceitamos desculpas, nós não aceitamos covardia, nós não aceitamos vidas mornas. Aqui, nós queimamos com intensidade, nós nos levantamos mesmo quando o mundo tenta nos esmagar, nós nos tornamos guerreiros de carne, osso e mente inquebrável. Então, se você sentiu essa mensagem bater no fundo da sua alma, não ignore essa voz. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Mas, acima de tudo, faça parte desse voo, porque aqui nós não rastejamos, nós voamos. E quero te ver no próximo voo. Como Marco Aurélio ensinou, a chama que nos consome é a mesma que nos renova. Seja a fênix estoica.